Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Newbridge era conhecida por seus contrastes. De um lado, reluzentes distritos comerciais com suas torres de vidro e aço. Do outro, ruas residenciais onde famílias lutavam para sobreviver. Era uma manhã de inverno, o céu estava cinzento, mas claro, e a luz do sol filtrava-se pela neblina, conferindo às ruas uma atmosfera estranha, quase irreal. Marcus Hill, um homem negro na casa dos 40, caminhava calmamente em direção ao seu carro, estacionado em um beco adjacente ao seu escritório. Respeitado capitão do Departamento de Polícia de Newbridge por mais de 10 anos, Marcus construiu sua reputação com base em competência, integridade e seu compromisso em proteger todos os cidadãos independentemente de raça ou condição social. Conhecido por sua lendária compostura, mesmo nas situações mais tensas, Marcus sempre acreditou que sua experiência e autoridade seriam suficientes para evitar conflitos desnecessários com seus colegas. Mas naquela manhã, uma figura interromperia sua rotina: Richard Dalton, um jovem e ambicioso policial branco, conhecido por seu temperamento impulsivo e preconceitos raciais. Dalton tinha seu próprio jeito de julgar as situações. Ele considerava os negros suspeitos antes mesmo que falassem. Naquela manhã, sua patrulha o levou ao bairro residencial onde Marcus estava caminhando. Dalton avistou Marcus e, sem se dar ao trabalho de analisar a situação, mentalmente declarou: um homem negro sozinho nesta rua, em roupas civis. Isso não é um bom sinal. Esse julgamento simplista, enraizado em seus preconceitos, desencadearia uma série de eventos humilhantes e perigosos. Quando Marcus se aproximou do carro, Dalton saiu e fez um gesto para que ele parasse. Os pedestres começaram a diminuir a velocidade, alguns pegando seus celulares para filmar a cena. Marcus, surpreso e sem jeito, parou e levantou as mãos. Policial Dalton, perguntou calmamente, pensando que era apenas uma verificação de rotina. Mas Dalton não o reconheceu. Para ele, Marcus era apenas um homem negro na rua, e seus modos ou posição social eram irrelevantes. O que poderia ter sido uma abordagem de rotina se transformou em uma prisão humilhante, e Marcus estava prestes a descobrir que sua posição, experiência e reputação não seriam suficientes para protegê-lo do racismo e da estupidez humana. Naquela manhã, a cidade de Newbridge estava prestes a testemunhar uma injustiça flagrante. Mas o que nenhuma testemunha ainda sabia era que Marcus Hill estava prestes a transformar essa humilhação em uma lição de justiça, coragem e dignidade. Uma lição que ninguém esqueceria. Marcus Hill mal havia colocado as mãos no volante do carro quando ouviu as sirenes de uma viatura policial atrás dele. Antes mesmo que pudesse entender o que estava acontecendo, um alto-falante chiou e anunciou: pare imediatamente. Marcus ergueu as mãos em surpresa. Ele conhecia o procedimento e sabia que Dalton estava na área, mas jamais imaginaria que naquele dia, um simples exame se transformaria em um pesadelo. Dalton saiu do carro com a arrogância de quem acredita possuir a verdade absoluta. Não houve hesitação, nenhum gesto de cortesia. Saiam do veículo, ordenou ele bruscamente. Marcus obedeceu, sabendo que a resistência física só pioraria a situação. Os transeuntes começaram a diminuir o passo, alguns erguendo seus celulares por curiosidade, outros simplesmente chocados. Marcus, em trajes civis, deixou que Dalton o algemasse, um gesto que seus anos de serviço o ensinaram a aceitar com calma, mas que feriu seu orgulho. Capitão Hill? Perguntou Dalton em tom gélido, completamente alheio à identidade do homem que estava prendendo. Sim, sou eu. Sou o Capitão Marcus Hill, do Distrito 12. Você está enganado, respondeu Marcus, mantendo a voz firme porém calma. Dalton se recusou a ouvir. Em sua mente, a mera presença de um homem negro seria suficiente para justificar a prisão. Suas mãos apertaram as algemas, ignorando os protestos do capitão. Silêncio, gritou Dalton. Você está desconfiado. Eu faço o que eu quero. Os transeuntes começaram a cochichar entre si. Alguns tiravam fotos, outros filmavam discretamente. A tensão na rua era palpável. A cena parecia surreal. Um capitão da polícia, respeitado há anos, humilhado publicamente por um de seus subordinados, tudo por causa da cor de sua pele. Na delegacia, Marcus foi colocado em uma cela, sozinho, ainda algemado. Ele encarava o concreto frio e as paredes cinzentas, tentando conter a raiva e a frustração. A situação era absurda, e ainda assim ele sabia que para cada movimento impulsivo, precisava manter a calma. Seu instinto de liderança o impulsionava a pensar na melhor maneira de reverter aquela injustiça.
Entretanto, no bairro, vídeos da prisão já circulavam nas redes sociais. Hashtags como #NelBridgeInjustice, #PoliciRacis e #HumiliatedCaptain estavam entre os assuntos mais comentados. Os moradores estavam indignados e exigiam respostas. Entre eles estava Helena Brooks, advogada e amiga próxima de Marcos, que o reconheceu imediatamente no vídeo. Ela não hesitou um segundo e contatou seus conhecidos para intervir, mas Dalton continuou a exibir um ar de superioridade, convencido de que sua visão de mundo estava correta. Ele não sabia que acabará de desencadear uma tempestade que destacaria não apenas seus preconceitos, mas também a resiliência e a força de Marcus Hill. Naquele exato momento Marcus entendeu uma coisa: aquela humilhação pública era apenas o começo. E ele estava determinado a fazer com que Dalton, e todo o sistema que permitia tais injustiças, pagassem o preço, não por vingança, mas por justiça. Mal haviam se passado alguns minutos desde a prisão de Marcus quando as primeiras testemunhas já haviam sacado seus celulares. Os vídeos mostravam o capitão com as mãos algemadas, parado na rua, enquanto Dalton exibia um sorriso frio e autoritário. Num café próximo, Helena Brooks encarava a tela do laptop, o rosto contorcido de indignação. Advogada renomada por seu compromisso com os direitos civis e amiga de longa data de Marcus, ela soube imediatamente que aquilo era um erro, mas não um erro qualquer. Era um ato de racismo flagrante, humilhante e totalmente injustificado. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, digitando no teclado para contatar seus aliados na delegacia e na prefeitura. Algo precisa ser feito, agora. Entretanto, os transeuntes se aglomeraram em volta do carro de Dalton e Marcus. Os murmúrios se transformaram em protestos. Deixem-no ir, você não pode fazer isso. Ele é o capitão aqui. Dalton, incomodado com a atenção repentina, tentou elevar a voz. Recuem. É um ponto de controle. Mas a voz dela mal se ouvia em meio à crescente onda de descontentamento. Alguns moradores filmavam de perto, outros gritavam slogans denunciando o racismo sistêmico. A tensão na rua aumentava a cada segundo, enquanto o vídeo continuava a se espalhar pelas redes sociais. Em poucos minutos, já havia alcançado centenas de pessoas, gerando indignação imediata e generalizada. Na delegacia, Marcus foi conduzido a uma cela fria com as mãos ainda amarradas. Respirou fundo, controlando a raiva. Sabia que sua reputação e experiência falavam por si mesmas, mas era evidente que desta vez, precisaria do apoio de seus aliados e da comunidade para se defender. A poucos quarteirões de distância, Helena havia reunido uma pequena equipe de advogados e jornalistas, determinados a expor a injustiça. Ela sabia que a visibilidade era crucial. Quanto mais as imagens circulassem, maior seria a pressão sobre Dalton e a delegacia. Ela redigiu um comunicado de imprensa e contatou a mídia local. Hoje em Nelbridge, um capitão respeitado foi injustamente humilhado e preso por causa da cor de sua pele. Exigimos respostas imediatas e a libertação de Marcus Hill. Entretanto, as redes sociais explodiram. Moradores indignados do bairro compartilharam o vídeo junto com mensagens de solidariedade. Grupos de cidadãos começaram a se formar em frente à delegacia, exibindo cartazes e entoando palavras de ordem. Alguns vizinhos levaram cobertores, água e apoio moral aos manifestantes, enquanto outros ligaram diretamente para o prefeito e a Câmara Municipal. Dalton, isolado em sua arrogância, não compreendeu a magnitude do que acabará de desencadear. Para ele, era apenas uma verificação de rotina. Mas para toda a cidade, era um símbolo do racismo e do abuso de poder que persistiam há muito tempo. Em sua cela, Marcus Hill deu um leve sorriso apesar da situação. Ele sabia que aquele momento, humilhante para ele, se tornaria o catalisador de um movimento. Ele não estava mais sozinho, a comunidade, seus aliados e até mesmo alguns colegas começavam a se levantar em busca de justiça. E o que aconteceu a seguir superou todas as expectativas, uma reviravolta inesperada que obrigou Dalton a encarar as consequências de seus atos. Dentro da cela fria, Marcus Hill manteve a calma, mas sua mente fervilhava. Cada movimento, cada gesto de Dalton, cada sussurro no corredor reforçava sua convicção. Aquela prisão não fora um simples engano. Era um ato racista, motivado pelo preconceito e pela arrogância de um policial que se considerava acima da lei. Entretanto, Helena Brooks, determinada, reuniu uma equipe de apoio. Entre eles estavam David Larkin, o jornalista investigativo renomado por suas reportagens sobre brutalidade policial, e Samantha Pierce, uma advogada de direitos civis. Juntos, eles elaboraram uma estratégia para transformar a indignação pública em pressão concreta sobre a polícia de Nelbridge.
Precisamos agir rápido, declarou Helena. Quanto mais esse vídeo circular, mais pressão Dalton e seus superiores sentirão. E Marcus precisa sair antes que essa humilhação se torne irreversível. David Larkin publicou a primeira análise no site local, intitulada Prisão Injustificada, quando o racismo se sobrepõe à lei. Em menos de uma hora, centenas de compartilhamentos inundaram as redes sociais. Os comentários se multiplicaram. Inacreditável! Um capitão preso como um criminoso. É por isso que precisamos de reformas policiais. Onde está a justiça se nem mesmo aqueles responsáveis por fazer cumprir a lei estão protegidos? Na emissora, Dalton começou a sentir a pressão. Os telefones tocavam incessantemente, seus superiores o questionavam e a imprensa enviava pedidos de entrevista. Mas ele permanecia arrogante, convencido de que ninguém ousaria contradizê-lo. De repente, a porta da cela se abriu. Um sargento entrou hesitante. Capitão Hill, parece que alguns colegas e superiores querem discutir sua situação. Marcus se levantou, ainda com as algemas nos pulsos. Ele entendeu que a mobilização começara a surtir efeito. Saiu da cela calmamente, seu olhar encontrando o de Dalton. Você percebe agora, Dalton, que seu comportamento tem consequências, disse Marcus em tom calmo, porém firme. Dalton desviou o olhar, desconfortável, mas ainda orgulhoso demais para se desculpar. Do lado de fora, a rua havia se transformado em um palco público. Manifestantes pacíficos entoavam palavras de ordem, enquanto jornalistas filmavam a cena. Marcus Hill, finalmente livre, subiu no muro baixo na entrada da delegacia para discursar para a multidão. Hoje não sou só eu que estou sendo afetado, disse ele com a voz se elevando acima dos gritos. É todo cidadão que acredita na justiça. Toda pessoa que já foi julgada antes mesmo de ser ouvida. Devemos permanecer unidos para que esse tipo de injustiça nunca mais aconteça. A multidão aplaudiu, alguns soluçando, outros gritando mensagens de apoio. Helena e sua equipe trocaram um olhar de satisfação. A mobilização da comunidade havia surtido efeito e Marcus Hill estava retomando o controle da situação. Dalton, humilhado publicamente pela primeira vez, começava a perceber que suas ações tinham consequências reais e que, desta vez, ele não poderia simplesmente se esconder atrás de seu uniforme e autoridade. Mas isso era apenas o começo. Marcus e Helena sabiam que a luta não terminaria ali, eles teriam que confrontar Dalton oficialmente, obter reparação e enviar uma mensagem clara para toda a força policial de Newbridge. E no fundo, Marcus sabia que aquele momento seria um ponto de virada histórico, não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Poucos dias após o incidente, a tensão na cidade de Newbridge era palpável. Imagens da prisão injusta de Marcus Hill circularam amplamente, e os apelos por justiça aumentavam. O prefeito convocou uma reunião de emergência com o chefe de polícia e representantes da comunidade. Dalton, enquanto isso, se via isolado, consciente de que sua carreira corria o risco de ruir. Marcus, acompanhado por Helena Brooks, David Larkin e sua equipe jurídica, decidiu que era hora de tomar medidas formais. Eles entraram com um processo contra Dalton por abuso de poder, humilhação e discriminação racial. As provas eram irrefutáveis, vídeos, depoimentos de testemunhas e telefonemas de superiores de Dalton que haviam sido ignorados. O caso foi rapidamente levado ao tribunal. O juiz, impressionado com a clareza das provas e a dignidade de Marcus, realizou uma audiência pública, que foi transmitida por diversos canais locais. Dalton, visivelmente nervoso, tentou justificar seu comportamento como uma verificação de rotina. Mas sua justificativa soou vazia diante das imagens e depoimentos incriminadores. Marcus Hill, fiel à sua reputação, manteve a calma durante toda a audiência. Ele falou com firmeza e dignidade. Hoje não falo apenas por mim, disse ele. Falo por todos aqueles que foram julgados antes de serem ouvidos, por aqueles que sofrem discriminação por não se encaixarem em certos estereótipos. Essa injustiça precisa acabar. O tribunal ficou em silêncio, atento a cada palavra sua. Até mesmo Dalton, incapaz de encarar Marcus, baixou os olhos. Após analisar as provas e os depoimentos, o juiz proferiu um veredicto claro e inequívoco. Dalton era culpado de abuso de poder e discriminação. Ele foi imediatamente suspenso e uma investigação interna foi iniciada para apurar suas ações passadas. Marcus Hill recebeu um pedido público formal de desculpas e a polícia de Newbridge se comprometeu a participar de treinamentos sobre preconceito racial e direitos civis. Do lado de fora do tribunal, uma grande multidão aguardava a saída de Marcus. Aplausos irromperam quando o capitão apareceu, acompanhado por Helena e David.
Os transeuntes gritavam seu nome e faixas exibiam mensagens de apoio e justiça. Marcos ergueu a mão em saudação, com um sorriso humilde porém triunfante no rosto. Agradeço a cada um de vocês, disse ele. Hoje mostramos que a justiça pode prevalecer, mesmo diante da arrogância e do preconceito. Mas isso é apenas o começo. Devemos continuar lutando para garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e ouvidas. Humilhado publicamente, Dalton compreendeu que sua carreira acabará de tomar um rumo irreversível. Marcos, por outro lado, saiu fortalecido dessa provação, com sua integridade e dignidade ainda mais reconhecidas pela comunidade e por seus colegas. Naquele dia, Nell Bridge não apenas testemunhou um julgamento. Ela presenciou o poder da resiliência, da verdade e da solidariedade. E Marcus Hill se tornou mais do que um capitão. Ele se tornou um símbolo de justiça e esperança para toda a cidade.